Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o livro de Efésios, que é do capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que fala sobre não instigar a ira do filho, Porque existe muitas pessoas que instigam a ira do filho, sendo autoritários, sendo narcisista com os filhos, E se esquecem, que não é bem por aí, porque os filhos eles têm que honrar pai e mãe, E como é que se honra pai e mãe, Fazendo aquilo que Deus quer, ou seja, não envergonhando-os perante a sociedade, tendo uma boa conduta perante a sociedade, perante Deus, Isso é honrar pai e mãe. Mas sendo pai e mãe, Esses pais eles não devem instigar a ira do filho. Está escrito no livro de Efésios, do 1 ao 4, no capítulo 6. Por quê? Porque isso não agrada a Deus, Porque da mesma forma que o filho tem que ser obediente, Os pais também não podem ter uma relação abusiva com seus filhos, Então o respeito tem que ser mútuo, E aí entra numa coisa muito interessante, Que a gente vai ver no livro de Lucas, Que fala sobre Zaqueu, que ele se arrepende, dos pecados dele e ele, restitui as pessoas na qual ele cobrou indevidamente, Então ele realmente se arrependeu. Aí voltando lá naqueles pais, mães que maltratam seus filhos e que são cristãos, dizem que são cristãos, vão até a igreja tal, enfim, participa do corpo sangue de Cristo, e que dentro de casa maltrata seus filhos, eles vivem de máscara, Então eles acham que o filho pode perdoar tudo, só que eles não querem se redimir, O filho pode até perdoar, porque conhece a palavra de Deus e é uma pessoa que quer ganhar a salvação. Então Deus diz, perdoa, ele vai perdoar por obediência a Deus, E aí ele vai ser agraciado, Aqui na terra também. A mão de Deus pesa para esses pais que fazem isso, Porque assim como o filho tem que ser obediente, os pais também têm que seguir o que Deus manda, que é tratar esses filhos com dignidade, Enfim, porque os filhos são um presente de Deus. E antes de ser filho desses pais aqui da terra, é filho de Deus, Então, assim, é muito interessante que esses pais, de repente, até querem o perdão do filho, só que eles esquecem que tem que se redimir. Para se redimir, eles têm que fazer ao contrário do que eles estavam fazendo. Se maltrata, não maltratar mais. Se fala mal, não falar mais mal. Se roubou, devolver o que pegou indevidamente. Assim como Zaqueu, que está escrito lá no livro de Lucas, Enfim, que ele realmente se redimiu. Se arrepender do pecado é voltar atrás, falar assim, eu pequei e vou ressarcir ou vou não voltar a fazer aquilo que eu fazia, E esses filhos que perdoam seus pais, que perdoaram porque são realmente cristãos, porque Deus diz para perdoar, eles vão perdoar. Só que isso não significa que tem que ficar perto desses pais narcisistas, que maltrataram eles, Porque porque perdoar é o que? Você não ter rancor no coração, é você não desejar mal, é seguir a vida, seguir em frente com Deus. Porque ninguém vai ficar perto de pessoas que falam mal de você, que maltrata você, enfim, que fez coisas horríveis, Porque não seria inteligente da parte da pessoa, porque se não houve remissão de pecado, se não houve arrependimento, é porque vai fazer de novo, continua fazendo, Porque perdoar não é estar perto da pessoa que a pessoa perdoou
Isso sim, cabe se a pessoa que foi perdoada se redimiu, se tornou uma nova criatura. Mas enquanto viver de máscara, porque achando que a sociedade vai dar salvação, a sociedade não vai dar salvação. Não adianta escutar a palavra e fazer tudo diferente dentro da sua casa, dentro da sua família. Não resolve. Então, preste atenção no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4, né? Na passagem que fala de Zaqueu, que está em Lucas, né? Que fala o que é realmente se arrepender. Porque tem gente que fala que se arrependeu, mas da boca para fora, nem admite o que fez de errado. Isso não é se arrepender, né? Então, está escrito que devemos honrar pai e mãe, e devemos perdoar. E devemos o quê? Amar o outro como nós mesmos. Se eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, então eu não quero ser maltratada. Não maltrato, mas também não quero ser maltratada, não é verdade? Então a palavra diz isso, que não devemos andar com escarnecedores, não devemos andar com pessoas que não dão o exemplo, né? Então temos que seguir certinho os preceitos de Deus. Pessoas que só sabem falar mal de outras pessoas, inclusive dos próprios filhos, né? Isso realmente não é de Deus, né? Então fica aqui a minha mensagem, a mensagem de Deus, e preste atenção, para perdoar, ou seja, melhor dizendo, para querer o perdão você tem que se redimir e não voltar a fazer aquilo, admitir o erro, né? E não voltar a fazer, seja com quem for, né? Então, existe assim pessoas que deturpam um pouquinho a palavra de Deus, né? Que acham que o filho tem que aguentar tudo dos pais. Não, não é por aí. Se os pais não estão andando segundo aquilo que Deus quer, melhor se afastar. Porque Jesus Cristo já disse que haveria o tempo de que o filho se apartaria dos pais por causa dele, e pai se apartaria dos filhos, enfim, por causa dele também. Então, se o ambiente não está totalmente na luz, aquele que está na luz vai se afastar, porque Deus vai separá-lo para que ele siga em frente, não é? Então, o perdão é dado, só que isso não quer dizer que a pessoa tem que ser masoquista, ficar junto daquela pessoa que está maltratando ela, né? As pessoas, elas acham que, porque é pai, porque é mãe, tem que ficar junto, porque é de sangue. Não, só porque é de sangue vai aguentar tudo, não. A vida segue, perdoa e segue com Deus. Está escrito, se afaste do mal, até mesmo por segurança, né? Se afaste do mal. Que a conduta da pessoa vai mostrar quem é quem, e a máscara cai. A máscara cai, né? Porque pode se enganar alguns por algum tempo, mas não todos por muito tempo, né? E a verdade sempre vem. Pode, né? Assim, tipo, quem é bom, quem é ruim, né? Vai chegar, né? Então, aquele que quer a salvação, ele perdoa e segue. Aquele que não quer, ele não se redime dos pecados. Ele simplesmente vai continuar sendo sempre a mesma criatura, estando ou não dentro da igreja, né? Existem aqueles que são hipócritas e vivem dentro da igreja, e existem aqueles que de repente já são mais sinceros e não vivem dentro de uma igreja, né? Então, pense, a salvação é para todos, só que a obra da nossa mão é que vai pesar na hora do juízo, né? Então, o que a gente está fazendo? Está fazendo bem? Está fazendo mal? Quero perdão sem me redimir? Como que é isso?
temos que seguir o exemplo de Zaqueu, que redimir é o quê? Voltar atrás dos erros, se consertar perante aquele que errou e não errar mais, admitir o seu erro e não viver de máscara achando que vai enganar todo mundo. Pode se enganar alguns por algum tempo, mas não a todos por muito tempo. E a Deus ninguém engana.